Irmãos amados, vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 28 até o verso 45, a parte A. A transfiguração. Está escrito que cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito atira por terra, convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem no quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto. Até aqui. Meus amados, o relato de Lucas nos informa que cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras. E que palavras são essas? Do que Lucas está falando? 8 dias antes, Jesus estava na região de Cesareia de Filipe, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá no extremo norte de Israel. Quando Jesus fez uma pesquisa com os seus discípulos, perguntando-lhes: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E a resposta foi desanimadora. Eles responderam: Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Ninguém acertou, todos erraram. Então Jesus se volta para eles e pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, com firmeza e com eloquência, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus.
E a partir daquele momento, seguindo o diálogo, pela primeira vez, Jesus abre para eles um assunto que nunca tinha tratado com eles. Jesus mostra para eles que era necessário que ele subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, fosse preso à traição, julgado, condenado, crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia. Isso provoca uma angústia na alma de Pedro, que passa até a reprovar Jesus, no que é fortemente repreendido por Jesus. Mas certamente aquela fala trouxe uma espécie de tristeza, de abatimento no grupo. Então, 8 dias depois, Jesus pega exatamente Pedro, Tiago e João e sobe com eles para um alto monte. A Bíblia não diz que monte é esse, a tradição diz que é o Tabor, outros dizem que é o Hermon. Isso não nos interessa, porque não fazemos peregrinação sagrada. Mas ali, naquele monte, milagres extraordinários acontecem. Ali, aqueles 3 discípulos pisam no terreno do sagrado. Ali eles veem 4 milagres. Primeiro milagre, Jesus é transfigurado na presença deles. O rosto brilhava, as vestes resplandeciam. Segundo, Moisés e Elias apareceram em glória conversando com eles, com Jesus, sobre a sua partida para Jerusalém. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envelopa. Quarto milagre, de dentro da nuvem brota uma voz celestial divina: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. O problema é que aqui nós vemos os discípulos vendo milagres, os discípulos vendo Jesus orar, mas eles estão premidos de sono, e eles estão vendo milagres, mas não têm discernimento espiritual das coisas mais importantes. Por outro lado, os 9 que ficaram no vale também não oraram, também não jejuaram, também não creram. E o registro de Marcos 9 nos informa que os que ficaram no sopé do monte estavam discutindo com os escribas, doutores da lei, mas adversários de Jesus. Quando surge um pai aflito, desesperado, com um filho endemoniado, pedindo socorro e ajuda, e os discípulos não puderam. E mais tarde perguntaram para Jesus: por que não pudemos? E Jesus respondeu: esta casta só sai com oração e jejum. Mas ao mesmo tempo nós vemos que diante de tantos vacilos dos discípulos, Jesus se levanta como nosso maior e supremo modelo de oração, de obediência e de poder. Nós poderíamos classificar essas 3 experiências aqui, primeiramente, a espiritualidade de Pedro, Tiago e João, como a espiritualidade do monte. E definiríamos a espiritualidade do êxtase sem entendimento. Poderíamos categorizar a espiritualidade dos 9 que ficaram no sopé do monte como a espiritualidade do vale, da discussão sem poder. Mas precisamos hoje imitar Jesus no que tange à oração, à obediência e ao poder. Acompanhe comigo a posição dos 3 primeiros discípulos, Pedro, Tiago e João. Eles estão vendo milagres verdadeiros, porque nós vivemos uma geração que está à cata de milagres, que corre atrás de milagres. Nós estamos vivendo uma geração que proclama milagres até que nunca aconteceram. E nós cremos em milagres, e nós oramos por milagres, e nós esperamos milagres, mas o milagre não é o Evangelho. O milagre pode abrir o caminho para o Evangelho, mas não é um substituto do Evangelho.
Fato é que os discípulos estão vendo milagres, grandes milagres, mas eles estão desprovidos de entendimento. E o que é que eles não compreendem? Em primeiro lugar, eles não compreendem a centralidade da pessoa de Jesus. Quando Pedro disse para Jesus: mestre, bom estarmos aqui, nós vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias, o representante da lei, o representante dos profetas e o Senhor. Diz a Bíblia que ele não sabia o que estava falando, e não sabia o que estava falando, porque estava falando também uma bobagem. Nesse momento Pedro está comparando e equiparando Jesus a Moisés e a Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem entre os homens, Jesus é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é incomparável, ele é absoluto. Vendo milagres, mas não discernindo quem é Jesus. Segundo lugar, eles estão vendo milagres, mas eles não discernem a centralidade da missão de Jesus. Quando Jesus desce desse monte e cura o menino endemoniado e o devolve a seu pai, diz o texto que em virtude deste grande e insólito milagre, todos se maravilhavam do quanto Deus fazia por intermédio de Jesus. Quantos se maravilharam? Todos, incluindo, obviamente, os próprios discípulos, no meio dessa multidão. E quando Jesus percebe que os discípulos estão embalados nesta admiração do Jesus operador de milagres, do Jesus que dá comida para os famintos, do Jesus que cura os enfermos, do Jesus que purifica os leprosos, do Jesus que liberta os endemoniados, eles estão mais uma vez embarcando na mesma tentação que tiveram lá atrás, em João capítulo 6, quando Jesus multiplica pães e peixes. A multidão quer fazer de Jesus um rei político, um Messias, apenas operador de milagres, para resolver os problemas do aqui e do agora. E diz a Bíblia que Jesus compele os discípulos a entrar no barco, navegar para o outro lado do mar, enquanto ele fica despedindo as multidões. O que Jesus está fazendo aqui? Tirando os discípulos desta tentação de abraçar um Messias apenas para resolver os problemas do aqui e do agora. Essa mesma situação está aqui acontecendo. E quando Jesus percebe que os discípulos estão embalados neste mesmo pensamento, ele diz no verso 45 o seguinte, olhem comigo por gentileza. Diz o seguinte para os discípulos, no versículo 44: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que Jesus está querendo dizer com isso? Por que ele está falando isso? Parece que está fora do contexto. Não está fora não. O que Jesus está dizendo é o seguinte para os seus discípulos: não pensem em vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem em vocês que em virtude da admiração da multidão de vocês, pelo milagre que eu acabei de fazer, que eu vou ser apenas um operador de milagres. A conversa que Moisés e Elias tiveram com Jesus lá no monte, versículo 31, foi sobre a sua partida para Jerusalém. E a palavra partida aqui é a palavra êxodos no grego, que é a palavra êxodo na língua portuguesa. O que Jesus está dizendo é o seguinte: é na cruz que eu vou abrir a porta do cativeiro de vocês, é na cruz que eu vou resgatar vocês, é na cruz que eu vou quebrar as peias e as amarras que prendem vocês, é na cruz que vocês ficarão verdadeiramente livres, é na cruz que eu vou esmagar a cabeça da serpente e triunfar sobre os principados e potestades. É na cruz que eu vou realizar a salvação de vocês, é para a cruz que eu estou caminhando. Prestem atenção nisso, fixem os ouvidos de vocês nessa verdade. Mas o versículo 45 diz que os discípulos não entenderam isto. Vendo milagres, não discernindo quem é Jesus, vendo milagres, não discernindo qual é a missão de Jesus. Mas em terceiro lugar, vendo milagres, mas não discernindo a missão deles mesmos. Quando Pedro, pisando num terreno sobrenatural, no alto de um monte, a glória de Deus descendo, a Shekinah de Deus brilhando, o rosto de Jesus como sol, as vestes como luz, Moisés e Elias em glória ali, ele diz: mas Senhor, esse lugar está bom demais, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é um espetáculo, nós não precisamos descer mais nunca daqui, não vamos fazer o seguinte, não vamos fazer 3 tendas, uma vai ser tua, outra vai ser de Moisés, outra de Elias. E diz a Bíblia que não sabia o que estava fazendo.
porque essa é a espiritualidade da fuga, do êxtase. Mas o ministério não fica aqui em cima do monte, o ministério está lá no vale. É lá no vale que tem gente sangrando, é lá no vale que tem gente gemendo, é lá no vale que tem gente endemoniada, é lá no vale que tem gente precisando de socorro, é lá no vale que o ministério vai ser desenvolvido. Você sobe para o monte para recarregar as baterias, mas é lá no vale que você vai exercer o seu ministério. Nós poderíamos dizer até, pastor Erival, que o culto, a presença nossa aqui, a celebração, a adoração, os louvores, a mensagem, que aqui é o alto de uma montanha. Mas nós vamos ser testemunhas, é lá na empresa, é lá na família, é lá na escola, é lá nos embates da vida, onde tem pessoas escravizadas, aflitas, desesperadas, precisando do socorro e da mão estendida da igreja. Vendo milagres, mas não discernindo quem é Jesus, não discernindo o que Jesus veio fazer, não discernindo a própria missão deles. Mas vamos agora olhar a espiritualidade do vale da discussão sem poder. É Marcos que nos informa, no capítulo 9, que os discípulos, em vez de estarem orando, jejuando e crendo, eles estão discutindo com os escribas, os adversários da obra. E sabe, irmãos, tem espaço na igreja para discussão. Claro que tem. Nós, quando passamos por um seminário, estudamos uma matéria chamada de apologética. Você precisa da razão da esperança que há em você. Nós não temos uma fé cega. Nós temos razão daquilo que nós cremos. Mas há uma grande sutileza, é quando a gente passa mais tempo discutindo a obra do que fazendo a obra. Esse foi o problema lá do Davi com seu irmão Eliabe. Eliabe quis tirar o Davi do foco. E diz a Bíblia que o Davi largou o seu irmão para lá e foi conversar com outro. Foi o que aconteceu com Neemias. Os inimigos tentaram parar a obra por várias vezes, a reconstrução de Jerusalém. Chegou um momento que eles propuseram para Elias sentar à mesa. Vamos sentar, vamos bater um papo, vamos conversar. E Neemias disse: não, eu estou fazendo uma grande obra, não vou descer não tem tempo para descer. Eu estou fazendo a obra, não quero discutir a obra. É fazer a obra, é isso que eu fui chamado. Quantos lugares, irmãos, que a igreja reúne domingo após domingo, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, e discute a obra, 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 estuda a obra, estuda a obra, estuda a obra, e não atravessa a rua para falar de Jesus para o vizinho. E porque os discípulos estão discutindo, eles estão sem poder para atender as demandas da multidão. Enquanto os discípulos discutem, um pai aflito procura ajuda. E eu fico até a imaginar que aquele pai, quando sabe que os discípulos de Jesus estão ali, ele deve ter sentido um alívio no coração. Eu falei: agora, eu tenho esperança. Aqueles homens são homens de Deus, aqueles homens, eles oram, as coisas acontecem, os enfermos são curados, os cativos são libertos. Vou lá, aqueles homens vão trazer resposta para minha casa, vai trazer alívio para o meu lar. E chega lá e tem uma grande decepção. Os discípulos não puderam. Enquanto os discípulos discutem, o diabo age. Enquanto os discípulos estão sem poder, o diabo está cruelmente atacando uma família. Porque o texto diz que esse menino era filho único. E se você lê os relatos de Mateus 17, de Marcos 9, de Lucas 9, o espírito mudo, surdo, imundo, ao entrar no menino, o jogava ora no fogo, ora na água, ora por terra. O menino rilhava os dentes, espumava, e dificilmente o demônio o deixava sem antes machucá-lo todo. Mas mais do que isso, quando esse pai levou o filho para Jesus, Jesus fez uma pergunta para o pai: desde quando isso sucede ao menino? A resposta do pai foi: desde a sua
infância. E a palavra grega lá é brefos. E a palavra brefos descreve desde a vida intrauterina a primeira infância. Ora, pense comigo uma mãe com uma gravidez esquisita. Pensa comigo um bebê esquisito. Pense comigo uma criança que está brincando com seus coleguinhas e de repente o demônio entra nele, ele corre, se atira na água, e precisa alguém pular lá e tirá-lo para ele não se afogar. Ele está brincando com os coleguinhas, daqui a pouco ele sai correndo desesperado e pula no fogo, e alguém precisa chegar lá e tirá-lo de lá, e ele sai todo machucado, com queimaduras. Imagina o que é uma criança se jogar na terra e rilhar os dentes, se espumar, e se contorcer, e se machucar todo. Não tinha paz naquela casa, não tinha alegria naquele lar. Agora, alguém tem dúvida, irmãos, de que há hoje um trabalho por mentes ou doentias ou malignas, seja no aspecto lúdico, seja no aspecto educacional, para destruir a mente das nossas crianças? Semana passada circulou nas mídias sociais o caso de um livreto, de um livro pedagógico, distribuído nas escolas. E esse livreto, louvado seja Deus, professores, diretores de escola, perceberam que não era uma mensagem sadia, saudável para as crianças, porque o enredo da história que era distribuída como literatura pedagógica para ser estudada na escola, contava a história de um pai que propôs se casar com a menina, com a filha. E propôs mais, casar com a filha e transformar a mãe em empregada da casa. E a filha rejeitou a proposta do pai de se casar com ele. E o pai perseguiu a menina, maltratou a menina. Depois o pai quis que, rejeitado, que ela se casasse com um dos funcionários da casa. E naquele desespero todo, a menina comete suicídio. E eu pergunto a vocês, tem lógica uma história dessa? Que ensino tem isso? Aonde se quer chegar com isso? Qual a filosofia que está por trás disso? Que mente lúcida produz um conteúdo desse? Senão para destruir princípios, senão para destruir valores, senão para atentar contra as crianças. Porque se você destrói uma criança, você destrói os jovens, você destrói o casamento, você destrói a família, você destrói a nação. Há um ataque concentrado contra as crianças na nossa geração. Eu, há pouco tempo, pastor Ival, estava num país, eu não quero mencionar o país, nem a cidade, mas eu fiquei com o coração doído, uma mãe me relatando o seguinte: fui pregar nessa igreja, e ela disse assim: pastor Hernandes, o meu filho de 5 anos foi esta semana pela primeira vez na escola. 5 anos. E a criança chegou e o professor disse para esse menino de 5 anos, no primeiro dia de aula: você é quem vai escolher se você vai ser menino ou menina. É você quem decide o que você quer ser na vida. Tem lógica isso? Tem consistência isso? Tem pedagogia nisso? É a tentativa de confundir, é a tentativa de destruir, de plantar dúvidas, que vão talvez trazer consequências danosas no futuro. Eu estava começando, pastor Ival, meu pastorado lá em Bragança, lá em Vitória, nos idos de 1985, e uma senhora veio à igreja, ouviu o evangelho, entregou a vida para Cristo, tornou-se membro da igreja. Mas o marido eu não conhecia, nunca tinha ido à igreja. E essa mulher tinha uma filha de 3 anos. E um dia ela estava caminhando pela uma das ruas de Vitória, com a sua filha de 3 anos no colo, e ela cantarolava um hino, um cântico espiritual.
E enquanto ela cantarolava o hino, a criança de 3 anos no seu colo mudou o semblante e começou a blasfemar do nome de Jesus, falar impropérios horríveis. A mãe pensou que a criança estava tendo um surto psicótico e dali mesmo foi para um psiquiatra. Todos os exames foram feitos, descartou-se qualquer problema psiquiátrico. A mãe, desesperada, sem saber o que fazer, me ligou. Eu disse: mãe, traz a sua filha aqui, por gentileza. E ela chegou no gabinete pastoral, eu estava sentado na minha mesa aqui, a mãe do outro lado da mesa, com a criança no colo. E enquanto eu conversava com a mãe, a menina me olhava por baixo, num olhar pesado, denso. E quando eu comecei a falar do nome de Jesus, essa menina pulou do colo da mãe e serpenteava como uma cobra no carpete do escritório, falando blasfêmias. Eu clamei pelo nome de Jesus, o Senhor trouxe aquela menina à libertação, ela foi liberta. E eu perguntei: mãe, me conta um pouco dessa história. E ela me disse: meu marido estava envolvido com ocultismo, com feitiçaria. Quando eu estava grávida, ele consagrou essa criança aos espíritos demoníacos. Quantas crianças hoje estão sendo afetadas e atingidas por uma ação maligna? Era o caso desse menino. O que é mais triste é que esse pai buscou ajuda em quem tinha condições de ajudá-los. Mas nessa ocasião, diz a Bíblia, eles não puderam. E quando perguntaram para Jesus: por que nós não podemos? Jesus respondeu: porque esta casta só sai com oração e jejum. Vocês não puderam porque vocês não creram. Porque se você tiver fé do tamanho do grão de uma mostarda, você manda esse monte sair daqui e transplantar para lá, e ele vai. Jesus está dizendo o seguinte: quando você tem fé, problemas humanamente insolúveis são resolvidos. Mas, amados, hoje nós não devemos olhar para a espiritualidade do monte do êxtase sem entendimento, nem para a espiritualidade do vale, discussão sem poder. Nós temos um exemplo, nós temos um paradigma, nós temos um modelo absoluto, e esse modelo é Jesus. E Jesus nos ensina 3 coisas aqui nessa passagem. Primeiro, Jesus é o exemplo da vida de oração. Ele sobe para este monte com o propósito de orar, e ele ora, enquanto os discípulos dormem. O que dá prazer para Jesus dá cansaço neles. E eu posso lhes garantir uma coisa: para quem não quer ou não tem intimidade com Deus, nada traz mais cansaço do que oração. O camarada que consegue ficar 2 horas, 3 horas, 5 horas numa série de Netflix, sem piscar os olhos, ele se ajoelha para orar, 5 minutos é uma eternidade. Ele não tem mais assunto. Dá sono. Agora, por que Jesus ora? Diz a Bíblia que o seu rosto se transfigura, que as suas vestes resplandecem. Porque quando você ora, a Shekinah de Deus vaza o seu corpo, vaza as suas vestes, entra para a sua vida. Porque Jesus ora, notem comigo, o Pai o prepara antecipadamente para enfrentar a cruz. A conversa de Moisés e Elias com Jesus foi sobre a cruz, a partida para Jerusalém. E Jesus já tinha alertado que ele ia subir para Jerusalém para ser preso e crucificado. O Pai lhe dá uma antecipação da glória, porque o céu tem uma antessala, e a antessala do céu é a cruz. Não tem glória sem cruz. Se nós não orarmos, irmãos, quando a crise chegar, a gente entra em pânico. Mas se nós orarmos, caminharemos para o propósito de Deus, ainda que passe pela cruz, de cabeça erguida. Mas, porque Jesus orou, o Pai o defendeu. Notem que Pedro disse uma tolice, comparando Jesus a Moisés e Elias. Jesus não se defendeu, Jesus orou.
E porque Jesus orou, o Pai o defendeu. Porque o Pai disse assim: este é o meu filho, este é o meu eleito, a ele eu ouvi. E quando eles abriram os olhos, só estava lá Jesus. Sabe por quê? A nossa vida está fincada, centralizada, concentrada em Jesus, só em Jesus, só em Jesus, só em Jesus. Mas em segundo lugar, Jesus retrata para nós aqui que ele tem a posição e a disposição de obediência. Se a pauta da reunião lá no Monte da Transfiguração foi sobre a partida para Jerusalém, a cruz, a pergunta é: qual o grau de compromisso que ele tem ao descer desse monte com essa agenda? Vejamos, primeiramente o versículo 44, quando os discípulos, embalados pela admiração da multidão, está sendo mais uma vez seduzidos por essa agenda, Jesus diz assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, é para a cruz que eu estou indo, e ninguém vai me tirar dessa agenda, e ninguém vai me desviar desse caminho, e ninguém vai me tirar esse propósito, é para a cruz que eu estou indo. E ele caminha para Jerusalém como um rei caminha para a sua coroação. Segundo exemplo, olha o versículo 51 comigo. Está escrito que aconteceu que, ao se completar os dias em que deveria ele ser assunto ao céu, manifestou-se no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Eu fico impressionado porque está na face dele, no rosto dele, no semblante dele. Eu estou indo, e eu estou indo com coragem, eu não estou indo covardemente, eu não estou indo com medo, eu não estou indo meio inseguro não, eu estou indo com total coragem para a cruz. Olha o verso 53, por gentileza. Mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Não tem nenhuma dúvida, não tem nenhuma incerteza, não tem nenhum temor, tem garantia absoluta de obediência, ainda que a estrada da obediência passe pelo maior dos sacrifícios, passe pelo Calvário, passe pela cruz. Mas finalmente, Jesus nos ensina oração, obediência, mas também poder. Porque quando o Pai chega para Jesus e disse: eu apresentei o meu filho aos teus discípulos, e eles não puderam, Jesus solta um gemido de angústia, de dor, e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Se nós não temos poder, não é por falta de poder, é porque nós não estamos buscando esse poder. Toda a suprema grandeza do poder de Deus está à sua, à minha, à nossa disposição. Um crente sem poder é uma contradição de termos, porque não há cristianismo sem poder. Isso provoca dor no coração de Jesus. E aí quando o menino chega, Jesus dá uma ordem, só Marcos registra isso. Jesus diz assim: sai deste menino, espírito imundo, mudo e surdo, e nunca mais voltes a ele. Preste atenção, porque algumas pessoas são libertas de possessão demoníaca, e se elas não se arrependem, se elas não creem no Senhor Jesus, se elas não se voltam para Deus, o espírito maligno vai dar uma volta, vê a casa vazia e entra de novo, e o segundo estágio pode ser pior que o primeiro. Mas aqui Jesus é categórico: sai e nunca mais voltes. E o demônio teve que sair, e a casta teve que sair e ir embora, e o menino ficou curado, ficou liberto, foi devolvido a seu pai. Jesus demonstra aqui que tem todo o poder, tem toda a autoridade. Ele manda no céu, ele manda na terra e ele manda no inferno. Todos estão debaixo da sua autoridade e do seu poder. Precisamos desse poder, e esse poder está à nossa disposição. Eu quero compartilhar com vocês algo que já contei aqui há muito tempo, mas que marcou minha vida e ilustra esse ponto. Eu estava pregando em Recife, na Igreja das Graças, um culto de formatura do Seminário Presbiteriano do Norte. E terminado o culto, um dos formandos me contou uma experiência marcante. Ele era quartanista, quando recebeu um grande convite, um importante convite,
significativo convite para pregar numa série de conferências numa grande igreja do Brasil, das nossas belas capitais, sexta, sábado e domingo. Não é comum um seminarista receber um convite deste teor. E eu costumo brincar que todo seminarista do 4º ano tem uma leve sensação de que é um concorrente com Charles Haddon Spurgeon. Então ele botou seu melhor terno, empacotou seus melhores sermões e foi para a cidade. Hospedou-se na casa do pastor. Só que ele não esperava uma surpresa muito desagradável. Sexta-feira, final da tarde, já quase se preparando para ir para a igreja, chega na casa do pastor uma mulher desesperada. Diz: pastor, precisamos de ajuda. A nossa vizinha está endemoniada. Está quebrando tudo por lá. Tem uma pequena multidão ao redor da casa e ninguém tem coragem de enfrentar essa situação. O senhor tem que ir lá para nos ajudar. E o pastor muito calmamente disse: minha irmã, que coisa interessante. Acaba de chegar de Recife um santo homem de Deus preparado para essa tarefa. O seminarista começou a tremer. E começou a gaguejar. Falei: eu só vim avisar o senhor que eu estou indo embora. Não, o pastor não deixou ele embora não. Pegou pelo braço, carregou por rua fora. De longe escutava os gritos cavernosos da mulher. Quando chegou em frente à casa, o pastor olhou para o seminarista olhou para o chão. E o pastor disse: seminarista, o caso é todo seu, pode entrar na casa. E ele entrou com muito medo. E viu um quadro horrível. Aquela mulher com o rosto meio estranho, com os cabelos desalinhados, bufando com uma fera, falando blasfêmias. E ele tentou formular a primeira frase e ela deu uma bofetada na cara e jogou ao chão. Um cara de quase 2 metros. E no chão ele ficou, disse ele para mim, por mais de 1 hora. E a mulher bufando ao redor dele, como uma fera selvagem. Ele disse para mim que a vida dele passou como um filme na sua cabeça. Humilhado, envergonhado, quebrado. Mas depois de 1 hora de vergonha e opróbrio, ele começou a orar silenciosamente, talvez como Sansão agarrado naquelas colunas, dizer: meu Deus, eu ainda sou teu servo, Senhor. Tem misericórdia de mim. Não me deixes envergonhado diante do inimigo. Restaura-me, Senhor. Restaura-me o poder. Restaura-me as forças. Dá-me autoridade, Senhor. E enquanto ele está orando assim silenciosamente, a mulher caiu. E quando a mulher caiu, ele se levantou. Porque diante de Deus, humildade, mas diante do diabo, autoridade. E ele deu ordem aos demônios, e aquela mulher ficou imediatamente liberta. E se formando, me contando essa experiência em lágrimas, me disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: pastor Hernandes, nesse dia eu entendi uma coisa. Não basta ser crente. Não basta ser presbiteriano. Não basta ser reformado. Não basta ser seminarista. Não basta ser pastor. Não basta ser missionário. É preciso ter o poder do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, antes de enviar a igreja ao mundo, enviou o poder para a igreja. Ele disse: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Essa ordem nunca pode ser invertida. A minha oração é que nós imitemos a Jesus, levando uma vida de oração, de obediência e de poder, o poder do Espírito Santo de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.